Não, eu também, agora que eu consegui entrar, menina, deu uma confusão início. Eu deixo tudo locado. Daí eu saio da Pai, desligo ele. Quando eu vou locar, tem que locar tudo de novo. Ai, ai. Então, eu vou primeiro explicar o conteúdo, esperar chegar mais alguém para nós decidirmos sobre a avaliação, né? Tá bom, prof. Não sei Aqui. se eu já tinha decidido alguma coisa, Suzete. Ficou de decidir sobre o trabalho, professora. Uhum. Então, eu tinha pensado de vocês escolherem algum conteúdo de ciências naturais, ou do primeiro, ou da educação infantil, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e você, não fazer plano de aula, porque vocês já fizeram, né? Mas vocês trazerem os conceitos mesmo, trabalhar o conceito. Tá, eu acho legal também a gente colocar o que a BNCC nos orienta, né? Também sobre isso. Será que Pode não ser? dá para a gente inserir o que a BNCC orienta para aquela série, colocar os conceitos, o que tem que ser trabalhado, Isso. tudo isso, né? Eu acho que cada grupo podia escolher uma série, Sim, verdade. Eu não tá? sei, Hoje, é... nós Oi, estamos em Suzete, 5, fale. acho que nós Oi? estamos em 5, né? 5, 6 É. alunas. Pode ser, podia ser cada uma pegar uma série, né? É, poderia ser. Porque primeiro ficaria educação infantil. E em educação infantil a gente trabalha natureza e sociedade, que seria o mesmo que ciências, isso? Isso. Uhum. Ah, tá. Que até o, o pré, né, é natureza e sociedade. Aí a Exatamente. partir do primeiro ano é ciências, aí do primeiro ao quinto ciências. Exatamente. Então, assim, eu vou explicar o conteúdo e daí que se chegarem, a gente combina ao final, tá? Tá, aqui. Ah, eu coloquei lá um artigo para vocês lerem, né? Para quem tiver interesse, e os slides. E eu também coloquei uns vídeos lá de algum trabalho, né, sobre ciências, quer ver? Até mandei no WhatsApp de vocês também, que às vezes vocês podem baixar no WhatsApp, né, também para assistir, quer ver? Eu coloquei rotação e translação da Terra, ciências à água no quinto ano, né, para vocês, porque é muita coisa, né? É muita ciências naturais, parece que não tem muita coisa, mas tem muitos conceitos, né? Muita coisa para trabalhar. Daí eu quero fazer uma aula só de conceitos, mas aí eu penso que se vocês trouxerem também vai ajudá-las. E eu pedi para uma colega ver se ela consegue os livros didáticos de ciências naturais desse ano, de primeiro a quinto ano, para nós darmos uma olhada. É que eu estou longe das escolas, lá na PAI a gente não usa, né, livro didático. Mas a tua escola usa caderno pedagógico, né? A educação infantil, ela usa o material didático. É. Aí, mas na verdade é a gente que faz os planos de aula e escolhe o que vai encaixar, sabe, na matéria, na disciplina. Aham. Aí a partir do primeiro ano tem o material didático de cada matéria. Uhum. Então tá, então vamos lá. E você está bem, Suzete? Estou sim, prof. É, Obrigada. né? Você já se encaixou, né? Já está trabalhando na área. Ah, sim, é minha área, é o que eu quero. Eu estou na briga para não ir para o fundamental, eu quero ficar na educação infantil, mas a escola que eu trabalho quer me mandar para o fundamental. É a Mas eu única. acho que você tem perfil para o ensino fundamental. Então, é o que todo mundo diz lá na escola, coordenadora, diretora, todo mundo. Aliás, Suzete, eu vou te falar, eu achei que você não ia trabalhar com criança tão pequena.
Não, eu amo trabalhar com eles, nossa. Mas você sabe que a diretora da PAI, quando eu fui trabalhar na PAI, pelo fato de eu trabalhar na universidade, ela achou que eu não ia dar conta de atender os pequenos, né? E eu sou melhor que os pequenos. Então, Eu não, os adoro os pequenos pequenos. eu também, nossa, eu amo, os meus têm 2, 3 anos, eu amo Ai, amo trabalhar essa com idade. eles. Amo, eu Eu tenho também. paixão. Aí ano que vem eu vou ficar com os de 4 anos, porque daí eles queriam que eu fosse para o primeiro ano, mas eu não aceitei. Aí vou ficar com os de 4 anos, mas diz que no outro ano eu não escapo do fundamental. Primeiro ano é barra, né? Porque você, ainda mais em escola particular, que os É, pais muita querem que os cobrança. filhos se alfabetizem a qualquer custo. Então, eu também acho assim, imagina nós, criança 2, 3 anos, já a gente já está ensinando vogais, primeiras letras do nome, contar, numeral, né? Tipo, os números. Uhum. Então, tipo, já tem muita coisa já que eu acho que, né? Mas Mas eu enfim, acho que acho legal. você seria uma ótima alfabetizadora. Mas eu tenho medo justamente disso, professora, da alfabetização. Eu tenho muito medo da alfabetização. Ano passado eu auxiliei uma aluna que estava nas aulas remotas e eu consegui alfabetizar ela, sabe? Uhum. Mas eu tenho muito medo dessa parte da alfabetização, principalmente em escola particular, justamente pelas cobranças e tudo que tem, né? Que a gente sabe que a escola particular tem. Ah, sim, né? Eu trabalho, né? Eu trabalho na PAI, trabalho na particular. Né? É complicado, ainda mais os pais que querem ver os filhos lendo, né? Exatamente, né? E É. cada criança se desenvolve de uma maneira diferente, né? Bom, eu deixei um texto ali, a concepções do ensino-aprendizagem e a experimentação. Eu achei bem interessante esse texto. Depois, se alguém tiver interesse para ler, e montei então a aula 3. Mas eu acho que você vai dar conta. O teu problema É insegurança, eu acho. é, é mais a tua insegurança. Então, até, professora, eu ia te fazer uma pergunta. Eu tenho um aluno com autismo, né, na sala. Pode falar. E aí hoje eu tive uma reunião com a psicóloga dele para ver, né, como que tá o desenvolvimento dele. Do início do ano para cá, na verdade, a mãe não sabia que ele era autista. Eu comecei a perceber algumas coisas, e aí no Uhum. primeiro bimestre eu coloquei no parecer dele, e a mãe já estava meio desconfiada de algumas coisas e foi atrás e realmente, Só né, não foi. fala o nome da criança, tá? Uhum. Não, sim, Não, porque eu não. estou gravando, né? Uhum. Aham. E aí a mãe, né, acabou tendo o laudo do autismo. Não tem um grau ainda, né, porque acho que tem uma certa idade para estabelecer um grau. Aí hoje eu conversando com a psicóloga, e a psicóloga pediu para que eu fizesse uma rotina diferente para ele em sala de aula. E fizesse imagens dele fazendo as atividades, brincando para ele compreender que está na hora da troca da atividade, que ele está com uma dificuldade nisso, sabe? Na hora da troca de atividade, ele está com uma dificuldade. E aí ela pediu para que eu fizesse uma rotina focada nele, só nele. E, e também a questão da música, que eu tirasse a música das minhas aulas, porque ele não entende que não é momento da música, e aí ele fica muito nervoso. Só que assim, professora, eu não sei se daí isso é o correto, sabe? Porque, não correto, mas como que eu vou tirar a música? Eu tenho mais 10 alunos. Daí, como que eu vou tirar a música dos outros 10 alunos? E como que eu vou fazer uma rotina só para ele? E aí eu Não não vou estar dá. incluindo ele na rotina, né, da sala, eu não vou estar trabalhando inclusão com ele. Eu Não, vou daí estar não é trabalhando inclusão. individual com ele. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, eu vou ver, tenho uma reunião com ela sexta-feira de novo. Daí eu até pensei, eu já vou perguntar para a professora para ela me instruir, para mim saber responder para ela. Porque eu não acho que daí eu vou estar incluindo ele se eu fizer uma rotina só para ele e se eu tirar a música da sala toda, porque né, ele tem essa dificuldade da aceitação da troca da atividade. Não, Então, ele tem eu não vou estar que. trabalhando inclusão com ele daí. Não, não é inclusão, ele tem que ir entrando gradativamente na rotina da sala. Pois Não, é. isso aí não é inclusão.
Então, Não. é isso que eu pensei, sabe, né, e aí sexta-feira eu tenho uma reunião com ela para falar para ela quais são, o que eu vou começar a E fazer. quantos estudantes na sala? Eu tenho 11 alunos. Hoje, 11, tá. Não, e ele é o quê? Ele é autista leve, moderado ou severo? Então, eles não têm essa qualificação, eles não fizeram porque eles descobriram esse ano, né, do março, fevereiro para cá, então eles não têm ainda o grau dele, e ele tem 2 anos e pouquinho, ele vai fazer 3 anos agora. Ah, Então, mas eles não pode fechar diagnóstico ainda, ele nem tem 3 anos. Então, aí o que assim, ele tem algumas características, assim, de autismo, sabe? A questão da separação de cores, escolha de cores, ele não te olha nos olhos, ele tem algumas características, assim. E aí, com isso, ela foi atrás de fono, psico, neuro, e o neuro laudou ele como autista, mas não com um grau, sabe? Não estipulou um grau para o autismo dele. É, mas ele é muito novinho. Geralmente, espera-se um pouco, pode-se levantar hipóteses, tá? Mas tem que esperar um pouco, tem que ver se às vezes não é falta de estímulo com a mãe, como é que ele foi trabalhado quando ele era bebê. Eu acho Eu- muito perigoso afirmar que uma criança tão pequena é autista. Pois é, eu assim, eu não sei, eu achei que foi um diagnóstico muito rápido, Quanto porque tempo levou? foi muito rápido, ó, no primeiro parecer, fechamento do primeiro bimestre da escola, foi lá por abril, acredito, eu coloquei no parecer dele que eu tinha observado algumas peculiaridades nele e tal, algumas coisinhas. E aí, quando ela leu o parecer, ela falou assim: olha, eu já estava meio desconfiada, que eu já estava lendo algumas coisas e tal, então eu vou começar a levar ele no neuro, no psicólogo. Aí, tipo, depois disso, deu uns 2 meses, ela já veio fazer reunião com a gente de novo, falando já que ele tinha tido laudo que o neuro tinha dado laudo para ele de autista. Então eu achei muito rápido, porque o meu sobrinho de 5 anos demorou um ano quase para eles, até mais, para eles É, conseguirem botar um laudo de que ele era autista, sabe? bem isso, bem isso, bem isso. Então, assim, eu acho que é uma questão do estímulo também, sabe? Porque a gente sabe que, né, ele tem 2 anos e pouquinho, vai fazer 3 agora, acho que em janeiro ele faz 3. E as crianças ficaram sem escola no passado. Então, ele não teve contato com outras crianças, ele não teve só com o irmão que é mais velho, ele não teve isso tudo, né? Que a gente sabe que a criança se desenvolve bem na escola e no contato com as outras crianças. Então, eu acho que de repente foi meio precipitado, sabe? Mas, Pois né? é, e ele entrou na tua escola esse ano? Não, ele faz parte da escola lá desde o berçário, desde quando ele tinha acho que 8, 9 meses, ele tá na escola. Eu assim, claro, particularmente, eu penso que é muito cedo, né? Porque às vezes ele pode ter algum outro tipo de transtorno, pode ser que não é autismo. É, que eu Ele tinha, eu pode ter tenho. transtorno de degeneração, ele tem tantos outros transtornos que o pessoal está confundindo com o Ele não autismo. fala, ele tem atraso na fala, ele não se comunica. A única palavra que Ele ele não fala é fala sim. nenhuma palavra, nada, Só fala Suzete? sim, só sim. Mais nada, além do sim. E aí você conversa com ele, ele fala várias coisas, assim, que você não consegue entender nada, assim, o que ele fala, mas não é, são como se fossem resmungos, assim, mas ele balbuciando alguma coisa, mas palavra, ele só fala sim. É a única palavra que ele fala. E, Porque tem muita criança aí com atraso no desenvolvimento, mas é devido à família, né? então, E eu aí já ele peguei faz, vários casos assim, e já foi feito exame para ver se esse menino não é surdo. eu achei que ele fosse, porque eu falava com ele, ele não me respondia, sabe? Eu chamava ele, ele não respondia. Então eu achei que ele fosse a princípio. Mas depois a mãe falou que não, que ele não era e que
e que era a questão do autismo mesmo, eu acabei não perguntando para ela a questão do ser Será que feito o foi, exame. Suzete, será que foi feito aquele exame minucioso do ouvido, que as crianças ganham anestesia e tudo? Pois é, eu vou conversar com ela. Essa semana a gente tem reunião lá na escola e eu vou conversar, porque ele não ele responde ao que eu falo dá a mão para a prof, ele só quando eu chego perto dele, vem fulano tal, ele É, não mas eu responde. não sei. Não, Suzete, pode ser que esse menino é surdo. Pois é, eu também assim, a princípio eu achei que fosse, mas não Porque sei. o único exame, que é o exame, que é o exame, que é o que vai dar essa questão da surdez, é um que eles são anestesiados, não sei o nome, Uhum. tá? Porque eu já recebi criança com diagnóstico de autismo, e quando eu fui ver, ele era surdo, ele não tinha nada de autismo. Pois é, eu também acho assim, quando eu coloco alguma música nas atividades, eu trabalho muito com música nas atividades e ele fica bem pertinho da TV, sabe? Ele fica bem perto mesmo, a TV Porque fica a na parede. criança autista, veja bem uma coisa, se ele já está o segundo ano contigo, É o primeiro ano comigo. mas pelo tempo que ele está contigo, e pelo vínculo que ele tem com você, quando você chama ele teria que olhar para você. Ele não olha. Se eu chego perto e dou a mão para ele, ele pega na minha mão. Mas ele não olha. Aí quando eu tô trocando ele, quando eu tô limpando ele alguma coisa, eu brinco com ele, ele é extremamente carinhoso, assim. Ele Essa mãe ri, tem condições financeiras, ele tem plano de saúde, tem. ela tem que levar ele na hipo. Então, eu vou conversar com ela na quinta, que a gente tem reunião, né? Eu tenho reunião com ela na quinta, e daí na sexta eu converso com a psicóloga. E eu vou levantar essa hipótese do exame no, né, para saber em relação à surdez se tem algo. Que vai que ela já fez também, né? Não sei. Porque assim, ó, tem assim, ó, tá igual à época do TDAH. O TDAH, Uhum. a febre do TDAH e o déficit de atenção foi, eu já vou te dizer que época que foi mais ou menos em 2000. Então, todas as crianças que você, todos os estudantes que você encaminhava, fosse para neuro, fosse para psicólogo, qualquer coisa. Todo mundo era TDAH e déficit de atenção. Então, agora, sabe, Suzete e Gisele, tudo bem, Giselinha? Então, assim, ó, tá muito essa coisa assim, tudo é autista. Eu tive um caso de um bebê, pense. Aí, não sei quem me indicou, a mãe me ligou, eu fui na casa dela. Eu fui. Aí eu conversei com a mãe e com o pai. Qual era o problema dele? A mãe só ficava com ele no colo, assim aqui. Então ele só olhava para uma direção, porque aí teria que fazer uma boa anamnese com essa mãe, ver como é que foi todo o processo de desenvolvimento. Por exemplo, eu atendi uma criança um tempo atrás, é que eu parei por causa da pandemia, mas eu estou retornando para a clínica de novo, porque criança online, eu não, sabe, os pais estavam gastando, né? E a gente também tem que ser honesta, sabe, Suzete? E as crianças que eu atendo são crianças muito problemáticas. Então, eu fiz mais só orientação para os pais, né? Então, assim, ó, olha só essa criança. Essa criança veio da Prefeitura de São Paulo, tá? Da Prefeitura de São Paulo, com um laudo, pense, criança com 4 anos. Estava no CMEI lá no bairro Novo, não no bairro Alto, que eu confundo, no bairro Novo. Aí eu fui lá e tal, chamei a mãe para conversar. A mãe disse: eu não aguentava mais a escola todo dia me chamando, todo dia me chamando, e o diagnóstico assim de autismo, de tudo. Só que ninguém tinha feito nada. Assim, eu não sei que equipe que tem lá na prefeitura de São Paulo, que agora também mudou tudo com o Dória, que isso aí foi antes do Dória.
tá? Do Dória e desse outro aí que é prefeito, né? Porque o Dória é governador, né? Aí eu sei que. Aí eu atendi ela tudo. Gente, em uma semana, nós percebemos que ele não tinha nada daquilo. Aí o que que eu fiz? Eu encaminhei ele para os melhores, sempre assim, claro, todas as professoras eram excelentes, mas sempre tem aquelas professoras que são mais dedicadas, né? Que são mais dedicadas, tem alguém me chamando ele, que são mais dedicadas. Eu coloquei ele com as professoras mais dedicadas. Gente, numa semana nós já notamos diferença no menino, entende? Que ele era tratado igual um bichinho, parece um bichinho. Então, sabe, Suzete, eu já tive um estudante com síndrome de Down, assim, que a escola inteira dizia para mim, ele não obedece, ele não obedece, ele não obedece, principalmente quando ele ia para atividade de recreação e de educação física. Às vezes eu escutava as atendentes gritando com ele, e ele não olhava. Nós fomos descobrir, ele era surdo. Só que dentro dessa, ele tinha um grau de surdez. Veja bem uma coisa. Ele tinha um grau de surdez. E daí nós fomos ver, na sala ele escutava a voz da professora, mas na rua não, porque passava caminhão, a escola era perto de uma BR. Aí ele não, claro, só se você fosse perto dele. E assim, ó, lamentavelmente, esse exame que a criança, a pessoa tem que ter anestesia, tudo, às vezes o SUS não faz, né? E daí ele usava aparelho, esse menino, ele começou a usar aparelho. Aí foi outra encrenca, né? Tá bom, Suzete? Eu não sei se eu te ajudei. Sim, muito, professor. Eu vou É? conversar com ela na quinta, eu vou levantar essa hipótese, né? Para ver se ela já fez e tal. Se ela falar que já fez, vou perguntar se ela fez esse completo que a professora comentou. Aham, E daí na sexta que eu tenho reunião com a psicóloga dele novamente, eu vou conversar com ela também. Porque aham. eu também acho muito precoce esse laudo. Acho que foi muito rápido o laudo, sabe? Por mais que Porque tenha sido assim, ó, gente, ele é muito pequeno. e por mais que tenha sido por convênio, né? E os pais com condições, eu acho que foi muito precoce mesmo, foi muito rápido. Uhum, Mas bem ajudou isso. sim, professora, obrigada. Tá bom. Eu vou tocar a aula. Pessoal, nós temos que decidir sobre o trabalho que nós vamos fazer. Não sei se vai entrar mais alguém. Então eu vou continuar a aula. Rosana. Rosana, você é dessa turma? É que eu me perco. Ou alguém Oi, entrou? professora. Oi. O que foi? Você é dessa turma também, né? Qual é a turma? Eu entrei aqui na live, eu sou assim, eu acho que sim. Aqui é de ciências, fundamentos de ciências naturais. É, mas não é da pedagogia? É. Ah, então sim. Uhum. Mas você está em qual período? Eu tô no oitavo. Então, eu acho que não, você entrou na live na errada. Eu Mas não como que eu vou. consegui entrar? Eu entrei Essa aqui. daí é que amanhã, acho que eu sei o que aconteceu contigo, Rosana. Ah, Amanhã eu vou dar uma aula para vocês do ENAD, acho que você entrou no link errado. então tá bom, professor. Tchau. Tchau, Beijo. querida. Saudades. Pois Tchau. é, eu também saudade de vocês. Amanhã a gente mata a saudade, tá? Tá bom, professora. Obrigada. Tchau. Beijo, amor. Se cuide, tá, Rô? Tchau. Ah, esse povo é perdido, né? As dias que caiu. Bom, vamos lá. Mas é bem complicado, né, Suzete, esse negócio de diagnóstico. Eu tenho tanto medo. Eu demoro para dar um diagnóstico. Bom, vamos ver. Você está vendo o slide, Suzete? Sim, professora. Uhum. Então, vamos ver. Bom,
as diversas concepções de ciências e de aprendizagem. Então, é um outro item lá da nossa emenda, né? Então, aqui nós temos uma proposta baseada na ideia da aprendizagem como uma construção. Vocês vão perceber que muitas coisas que eu estou trazendo aqui para vocês, vocês já tiveram. Vocês já tiveram aí em outras disciplinas. Então, o que deverão saber? O que saber fazer os professores de ciência? Então, é uma proposta baseada, de um lado, na ideia de aprendizagem, como construção de conhecimento, da pesquisa científica. Então, utilizar a pesquisa e a inovação. Então, essa é a base da disciplina de ciências. Então, conhecer a matéria a ser ensinada, conhecer, questionar, adquirir esse conhecimento, essa crítica, o saber das atividades, o saber dirigir, o saber avaliar. Então, se você seguir esse ciclo, você vai estar trabalhando o quê? A pesquisa, a inovação com o estudante. Então, os fundamentos teóricos aqui da aprendizagem, a organização, né, do ensino de ciências, as estratégias, aqui a educação, né, as metodologias do ensino de ciências, a investigação, a experimentação, o uso de tecnologias, atividades lúdicas, jogos. Como é que eu vou trabalhar criticamente o ensino habitual? Eu vou conhecer os currículos enciclopédios, né, o tempo, o reducionismo, conhecer o que realmente eu tenho que trabalhar na BNCC, conhecer as limitações dos problemas habituais propostos, conhecer as formas de avaliação, as limitações também desses estudantes, tá? Tudo isso, a pesquisa, o coletivo, o saber propor. Então, eu também tenho que trabalhar, como nós já, né, já discutimos lá na nossa outra disciplina, as questões de problematização, de temas geradores, de temas de interesse, de orientar. Eu posso trabalhar a invenção. Uma época tinha em São Paulo, eu não sei se tem ainda, tinha uma feira de engenhocas, muito bacana. Eu não sei se teve mais por causa da pandemia, era uma feira muito grande. Então, se chamava Feira de Engenhocas. E você podia criar engenhocas. Então, tinha gente que criava coisas assim, até para descascar, picar cebola e não correr lágrimas do olho. Então, umas coisas muito bacanas, né? Então, dentro da ciência, você pode trabalhar junto com os teus estudantes algum projeto, né, para criar alguma coisa diferente, favorecer aqui as atividades, a síntese, saber dirigir as atividades dos alunos, apresentar as atividades, adquirir uma concepção global da tarefa, saber dirigir, ordenar essas atividades de aprendizagem, o funcionamento dos grupos, realizar síntese, reformulações, contribuições, o desenvolvimento da tarefa, a informação, essa validade do trabalho, criar um bom clima de funcionamento da aula, o resultado do trabalho, o agir, fazer uma feira de ciências, uma exposição, saber avaliar todo o processo, conhecer o processo de feedback, de dar feedback ao estudante, a prática, os saberes, as atitudes, verificar se esse estudante tem limitação de memória, introduzir formas de avaliação, de tarefa. E aqui, ó, ensino de ciências e educação científica.
Então, logicamente, nós temos tudo lá na BNCC bem estruturado, mas nós temos que pensar, né? Ir além, tem os livros didáticos, você pode seguir os livros didáticos, você pode trabalhar com vídeo, você pode trabalhar com experimentos, com visita técnica, né? Com tanta coisa que nós temos, né? Tantas questões. E as ciências da natureza, ela engloba a biologia, a física, a química, as geociências, a astronomia, que são aqui, né, componentes curriculares diferentes, que é a transposição da didática, o saber escolar e o ir além. Aqui o livro didático, né, eu trouxe o exemplo aqui da a utilização. Às vezes eles colocam para 3 anos, depois para 2 anos, como nós já trabalhamos, o PNLD, né? Que é um instrumento de apoio, que é uma construção. E hoje tem muito material, né? Depois da pandemia, só um pouquinho aqui que eu só vou ver o negócio aqui na porta. Tá tudo bem aí, Suzete? Sim, tudo bem, prof. Acho que eu fico muito escura. Deixa eu ver. Estou com muita dor nos olhos, né? Mas fica muito escuro para mim. Menina, eu não enxergo mais nada sem óculos. Eu troquei o óculos no começo da pandemia, acho que eu vou ter que trocar de novo. Bom, então, né, tem muita coisa hoje, né, com a questão da pandemia, muitos professores produziram no YouTube, então tem muita coisa que você pode estar utilizando, muitas escolas disponibilizaram materiais e tal. Então, o livro ele vai servir como o quê? Um instrumento de apoio, né? Então, mesmo se a escola ela não tem um livro didático, você pode, né, pedir para alguém ir atrás. Hoje você pode baixar muitos livros que podem te ajudar em relação a alguns conceitos que você venha a ter dificuldade. Mobilizar o estudante, os professores, abrir o leque de possibilidades de interação com os estudantes. Aqui eu tenho o quê? O ensino de ciências naturais. Eu não vou entrar aqui, eu só deixei esse quadro para vocês refletirem, porque nós já trabalhamos isso, né? A tendência tradicional, a tendência tecnicista e a tendência progressista. E as tendências hoje cibernética, né? Que vão além da inovação, a utilização da tecnologia e tudo mais. Eu só deixei mais para exemplificar. O ontem. Então, nós tínhamos um ensino fragmentado, estanque. Hoje, nós buscamos o quê? Uma escola investigativa, crítica, contextualizada, que proporcione a esse estudante uma construção e a socialização desse conhecimento. Nós temos aqui os fundamentos teóricos metodológicos, tá? Uma produção do conhecimento científico, o caminho que eu tenho que percorrer. Para quê? Para formular essas leis, essas teorias, esses modelos, né? Essa impossibilidade do método científico ser aplicável, a investigação científica da natureza, os conteúdos de ciências naturais, o ensino fundamental, critérios de seleção de conteúdos. Então, esses critérios utilizados nas seleções, né, dos conteúdos, dos eixos temáticos, eles também serão úteis aqui para o professor, para ele se organizar dentro dos currículos, decidir sobre a perspectiva, os enfoques, trabalhar em sala de aula. E assim, ó, o que eu penso? Eu trabalhei um tempo só com ciências naturais no ensino fundamental. Então, eu sempre partia da proposta deles. Então, eu levava o conteúdo
E muitas vezes a estratégia ela ia partir da participação deles. Então, os eixos temáticos que nós temos aqui, a organização, os ciclos. Aqui eu trouxe um pouco sobre os parâmetros nacionais, tá? O Estado ainda, ele não utiliza os parâmetros, mas ele trabalha com ciclos, a própria PAI trabalha com ciclos, os parâmetros curriculares, hoje, com a nova BNCC, eles viraram um livro de consulta. Nós temos os eixos temáticos, a vida e ambiente, o ser humano e saúde, tecnologia e sociedade. Então, tem muita coisa boa dentro dos parâmetros curriculares, tá? Por isso que eu trouxe ele aqui. Aqui os textos, né, das ciências, a questão do meio ambiente, da saúde, da orientação sexual. E a orientação sexual, ela está pautada também na questão da higiene, né, tudo. Aqui o PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, tá? Que eles iniciou-se em 2009 e tem ainda, né? Tá aí, né? Vai, não vai, para e vai, para avaliar a questão da leitura, da matemática, das ciências, o ciclo, né, de cada estudante aí. Os padrões de preferência dos estudantes. Então, o que que se verifica hoje? A questão dos curiosos, dos executores, dos cumpridores de tarefas e dos sociais. Então, são padrões de preferências de estudantes. Então, tem crianças, estudantes, adolescentes, que eles vão ser o quê? Curiosos. Eles vão aprender a partir de livros, de descobertas, de atividades práticas. Executores, né? Sem preferência por estilos de aprendizagem. Aí tem aquele que ele vai só cumprir a tarefa, e o outro ele vai dividir com o grupo. Ou eu posso ter estudantes que tenham um pouco de cada característica, mas ele vai ter uma mais assim, que se sobressai. Então, ele tem lá um pouco de executores, cumpridores de tarefas sociais, mas ele é curioso, ele é mais curioso, né? Então, questionar a ação educacional, não só num estilo, numa estratégia, né? Mas eu trabalhar juntamente com esse estudante, criar estratégias diferenciadas, ampliar os encaminhamentos metodológicos, é buscar mais alternativas aqui. Explorar o cotidiano com os estudantes. Logicamente, se eu estou trabalhando essa questão da exploração, da cientificação, eu não posso, né, deixar de falar eu quero só acessar um negócio aqui também no meu celular que eu quero falar também. Deixar de falar sobre a formação dos conceitos científicos. E aí, quem bateu o martelo? Quem veio e nos disse a escola, ela precisa partir do conhecimento que o estudante traz, mas ela precisa apresentar a esses estudantes o conhecimento científico. Então, o que que é isso? É um ato real complexo, é um treinamento, pode ser realizado com o próprio desenvolvimento mental da criança. E procure, Suzete, que o Vygotsky, ele estudou sobre, não sobre o autismo, mas sobre a deficiência que na época se chamava mental, tá? Ele fez algumas pesquisas. Aqui nós temos as funções psicológicas superiores. Então, o filogenético, tá? O que é o filogenético? Eu acho muito interessante esse quadro do... Peraí, acho que eu botei errado. Filo.
que é o filogenético? É o próprio de Filogênios, né? Da existência humana. Aqui, sócio-histórico. Então, eu vou trabalhar a questão histórica desse estudante. E aqui eu tenho o ontogenético. Né? O que é esse ontogenético? O que significa? É o desenvolvimento embrionário da interação dele com as características da espécie e a microgenética, que são as células. Então, o Vygotsky, ele traz essa leitura da construção física, fisiológica do homem, do ser humano, e depois ele vai para as formas de processo que esse físico, esse biológico vai ter a interação, a internalização e a mediação do planeta. A mediação das demais pessoas, que é o quê? O ZDP, que é o desenvolvimento real, com o desenvolvimento potencial, nós temos aqui. Então, é muito interessante a proposta de Vygotsky dentro dos conteúdos das ciências, porque você vai partir daquilo que o estudante apresenta, tá? Daquilo que o estudante apresenta, daquilo que ele traz da vida real dele, né? E daí você vai trabalhando os conceitos científicos. Isso era uma questão que Vygotsky trazia muito bem, a questão de você respeitar a cultura, mas a escola precisa trabalhar os conceitos científicos. Aqui, o real e a zona de desenvolvimento potencial. Então, nós temos o real e o potencial. O bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento. O que é isso? Eu ir além, a criança está apontando que ela pode mais, e eu vou amar mais com ela. Eu vou trabalhar mais com ela. Aqui eu trouxe para vocês entenderem um pouco sobre Vallon, Vygotsky e Piaget, que vocês já viram, tá? Mas é mais só para conhecimento. E que dentro das ciências naturais nós temos que ter uma proposta pedagógica, uma leitura de algum autor dentro dessa proposta. Então, nós temos aqui o Vallon, os estágios impulsivo emocional, sensório-motor, categorial, personalismo, o Vygotsky, o real, a zona de desenvolvimento proximal, potencial, Piaget, o estágio sensório-motor, o pré-operacional, o operacional concreto, o operacional abstrato. Isso aí mais só para conhecimento, que vocês já viram na psicologia, a psicologia da educação. Então, esses três autores, eles são fundamentais, principalmente para quem trabalha na educação infantil e no ensino fundamental, e dentro das próprias ciências também. Então, o conhecimento da vida do cotidiano, você valorizar isso que o estudante traz, o ponto de partida como consequência, a formação dos conceitos científicos. E aqui nós temos, então, o apontamento que o professor de ciências precisa ter. Primeiro, ele precisa conhecer um pouco da história da ciência que ele vai trabalhar. Sempre que você vai trabalhar um conteúdo, você vai partir da onde? Você vai partir da etimologia da palavra, da origem, depois de conceitos. Eu posso apresentar mais do que algum autor daquele conceito. Então, eu vou apresentar o conceito de astrologia para os estudantes. Ou eu vou propor para que eles pesquisem sobre o que é astrologia, qual é a história da astrologia, onde é que ela surgiu, qual é a origem dela, né? Quem foi que primeiro escreveu sobre astrologia?
conhecer os métodos científicos, as relações conceituais, interdisciplinares, a produção de conceito, a questão do ensino. E aqui a aprendizagem significativa. Ela tem que ter algum significado para esse estudante. Senão, não está estudando aquilo para quê? Uma construção de elementos para que realmente esse estudante ele incorpore esse conceito. E aqui nós vamos ter, né, a construção, o estudante, os conteúdos escolares, o professor como mediador, a organização dos conteúdos. Então, independente da faixa etária, o professor pode estar discutindo essa ementa, esses conceitos, juntamente com os estudantes. Então, o professor, como nós já vimos na aula anterior, a questão da formação desse professor dentro das ciências, das várias culturas, das concepções de estudante, de cognição, da pedagogia, de pesquisar literatura, de montar demonstrações. E aqui os conteúdos estruturantes que adentram também dentro das ciências, né? Astronomia, matéria, sistemas biológicos, energia, biodiversidade. Dentro da astronomia, o que eu posso estar estudando? O universo, o sistema solar, né? Os movimentos celestes, terrestres, os astros, a origem, a evolução do universo, a gravitação universal, dentro da matéria, né? Dentro da matéria, eu posso ter aqui a constituição da matéria, as propriedades da matéria, os níveis de organização, de célula, de morfologia, de fisiologia, de mecanismos, de herança genética. Dentro da energia, eu posso trabalhar as formas de energia, a conversão, a transmissão, a biodiversidade, a organização, o ecossistema, a sistemática, interações, a origem da vida, a evolução dos seres vivos. Né? E aqui os encaminhamentos metodológicos, que nós já discutimos bastante sobre a questão das diretrizes curriculares, dos conceitos, do pluralismo, de superar essas propostas pedagógicas tradicionais. Vocês viram aí na semana acadêmica, vocês tiveram várias falas diferentes, mas todos falando de quê? De inovação, de uma escola diferenciada, de propostas diferentes aí. E o planejamento, que eu não vou entrar, porque nós já discutimos, nós já vimos aí o roteiro de planejamento. E vocês já apresentaram aí o planejamento. E aqui nós temos o quê? O ecossistema, as culturas e a sociedade e a natureza da ciência e tecnologia. Aqui eu deixei 2 livros, né, do planejamento científico e atividades investigativas de ciências do ensino fundamental 2, que dá para adaptar para o fundamental 1. Então, o que é o ecossistema? É todo o planeta, é toda a condição planetária, né? E eu tenho que englobar com a questão cultural, com a sociedade, com a natureza, com a ciência, com a tecnologia, que foi já bem discutido até em outras aulas aí que nós tivemos. Suzete, alguma dúvida? Não, professora. Então, né? Então nós vamos decidir o trabalho eu e você, né? Vamos ver o dia aqui para apresentar. Eu acho que podia ser dia 15 de novembro, é feriado, né?
Dia Então, 15. 22 de novembro. Tem bastante tempo, né? Tem bastante. Então, assim, ó, vocês vão escolher um tema, tá? Um tema ou da educação infantil, ou do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, do quinto ano, e vocês vão apresentar, tá? O conceito. Então, nós vamos trabalhar com a água. Então, todos os conceitos da água que tem que ser trabalhado de acordo com a BNCC e tal. Tá? Nós vamos trabalhar os animais, enfim, tá? Aí façam, não precisa mandar nada por escrito, vocês montam uma sequência, não é dar uma aula, é se aprofundar naquele assunto, trazer os conceitos. Entendeu? Ok, professora. Daí a gente vai discutindo, né? Alguma dúvida, alguma questão, Suzete? Não, professora, tranquilo. É. Ciências é uma área bem ampla, né? Se a gente for parar a pensar, é muito amplo e muito rico, né, de se trabalhar. É muito, eu gosto. Eu já dei aula só de ciências. Olha, eu fazia tanta coisa com os estudantes. E eu ajudava bastante a professora que era regente, eu ajudava bastante na construção de texto. Então, às vezes, por exemplo, eles eram do terceiro ano. Eu dava aula para o terceiro. Nós fazíamos redação sobre a água, sobre a natureza. Eu levava eles lá para fora para observar a natureza. Daí nós voltávamos, desenhávamos, escrevíamos, fazíamos textos coletivos. Então, isso tudo ajuda, né, no processo de alfabetização. Então, tem muita coisa, bastante. Eu vou interromper aqui.